Então, assim, eu vou começar a fazer as honras aqui, vou apresentar nosso mestre, né, que vai compartilhar com a gente o conhecimento aí da tese de mestrado, que até a gente ficou em dúvida, né, se podia chamar de tese ou se era dissertação. Dissertação, exato. Mas, enfim, a gente descobriu que era cabível chamar de tese. Então, assim, Ailson é graduado em Engenharia Civil pela Uninasal, graduado em Licenciatura Plena em Matemática, com ênfase em Estatística pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pós-graduado em Auditoria, Avaliações e Perícias pelo Instituto de Pós-Graduação, IPOG, pós-graduado em Gestão e Liderança pela UFPE, pós-graduado em Engenharia Diagnóstica, Patologias e Perícias e Edificações pelo INBEC e, por fim, ou talvez não fim, mestre em Tecnologia Ambiental pelo ITEP, Instituto Tecnológico de Pernambuco. E ainda, no final, mas não menos importante, associado do IBAP Pernambuco. Então, Ailson, fica à vontade aí para explanar a sua tese aí e compartilhar conhecimento com a gente. Obrigado aí por fazer essa apresentação para a gente. Valeu, Gustavo. Pessoal, boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade, né, do IBAP tá nos dando para apresentar esse nosso trabalho, que é um trabalho que tem uma certa importância para a nossa região, né, que é uma região hoje que a gente sofre com a falta desses recursos hídricos e que esse trabalho vem contribuir para mitigar esse problema, tá? Então, eu queria também agradecer ao professor Lutemberg, que deu a ideia aí de a gente apresentar e abrir essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Bom, o nosso trabalho, ele tem como título o reuso de água condensada de um prédio público do Poder Judiciário de Pernambuco, né? Na ótica de quantificação de volume horário através de modelo de regressão linear múltipla. Tá? O nosso orientador foi o professor Dr. Luiz Felipe Alves Cordeiro, que ele é doutor formado pela Universidade Federal de Pernambuco e professor do ITEP. Bom, o nosso trabalho, né, ele basicamente, a gente atribuiu 3 pilares de sustentação nele. Trabalhamos a parte de recursos hídricos, a parte de sistema de climatização e a parte de inferência estatística. Tá? A água, hoje, ela é considerada um recurso estratégico, né, para a gente, porque, além de ela ser vital, né, para a existência do ser humano, ela impulsiona o desenvolvimento econômico, sociocultural e ecológico de uma região. Segundo a Associação Brasileira de Ciência, um estudo realizado em 2014, o Brasil dispõe de uma das maiores reservas de água doce do planeta. Hoje nós temos cerca de 12% de água doce do planeta está concentrada aqui no Brasil. Entretanto, essa concentração de água ela é mal distribuída, como vamos ver mais adiante. Hoje temos a região Nordeste que enfrenta uma escassez muito grande, né? E, especificamente, Olinda, no local do nosso objeto de estudo, essa escassez tem efeito no seu racionamento. Hoje, Olinda está enfrentando um racionamento de 3 dias sem água e 2 com água. E desses 2 dias com água, a água chega às 10 horas e vai embora às 23 horas e 59 minutos. E aí trouxemos alguns números para comparar depois com o nosso trabalho, né? Segundo o Al-Fayed, aí Ibrahim, ele diz que um trabalho que realizou, que uma split de 36 mil, ele, na Arábia Saudita, que tem uma variação térmica muito grande, né, entre 25 graus a 50 graus, essa split ele tem um volume diário de 53 litros por dia, tá? Ela trabalhando 24 horas por dia. Já no trabalho realizado agora recente, em 2017, numa escola pública, Carvalho, ele apresentou números que mostram que um ar-condicionado de 36 mil BTUs também, ele tem, em média, 1,04 litros por hora. Entretanto, esses trabalhos eles foram feitos através apenas de médias e procedimentos estatísticos básicos, não levaram em considerações as variáveis que podiam variar esse consumo, essa vazão de água, né? Horária, ou mensal, ou diária. Eles não levaram em consideração essas variáveis.
Segundo essa distribuição desse mapa aí, ó, que é uma distribuição do continental da precipitação acumulada de anual média, no período de abril de 2014 a abril de 2015, Filho, ele destacou que existem anomalias negativas no hemisfério sul, conforme a gente pode observar aqui, tá? Na região aqui do Brasil, no hemisfério sul, a gente vê índice de 600 ml de água por ano, tá certo? Então, as anomalias negativas eles se concentram mais significativamente no Brasil. Então, como consequência dessas anomalias de escassez, nós temos a escassez hídrica de grande abrangência espacial em todo o nosso território, mais especificamente no Nordeste e especificamente no semiárido do Nordeste. E essa escassez hídrica, elas nos traz impacto negativo nas grandes bacias hidrográficas brasileiras. E com isso temos também impacto no abastecimento de água potável, geração e produção de energia elétrica, principalmente no Sudeste e no Nordeste, com níveis do seu reservatório na ordem de 35% no final de 2015. Hoje, esse número está um pouco acima. Nesse contexto, preocupado com essa escassez hídrica em nosso Estado, a Assembleia Legislativa, em junho do ano passado, promulgou a Lei 16.584/2019, que ela estabelece a obrigatoriedade, tá, do reuso de água condensada em prédios públicos e prédios privados e grandes centros comerciais, tá certo? Então, hoje é obrigatório, nesses novos projetos, ter esse reuso já da água condensada, né? O objetivo do nosso trabalho foi identificar o potencial de produção de água condensada utilizando a metodologia científica da inferência estatística. Como delimitação e de limitação do nosso trabalho, o nosso trabalho ele vai ficar limitado porque o nosso sistema de refrigeração do prédio em estudo é um sistema do tipo set-free, VRF, frequência e velocidade variável. E também as condições climáticas, que devem estar dentro da amplitude do estudo. Então, nosso trabalho ele só vai poder ser utilizado em locais que tenham condições climáticas dentro da amplitude do nosso estudo e com o tipo de sistema que foi verificado, que foi o sistema tipo VRF. O sistema tipo VRF nós vamos ver mais na frente o que é. Bom, a base do nosso trabalho, como eu falei, ela foi sustentada em 3 pilares. Primeiro, a parte de recursos hídricos, onde falamos do panorama do uso da água no Brasil, como está a sua escassez, a demanda, o estresse hídrico no Brasil atualmente, e quais os tipos de reuso da água e suas aplicações. Tá? Isso está lá detalhado no nosso trabalho. Na segunda parte de nossa revisão bibliográfica, né, o segundo pilar é a parte do sistema de climatização, onde mostramos o condicionamento de ar, né, onde mostramos aí a NBR 6401 de 1980, que é uma NBR que especifica os parâmetros para o conforto térmico de ambientes. Também fizemos uma explanação de conforto térmico, de suas variáveis, quais são as variáveis que interferem no conforto térmico, o ciclo básico de refrigeração e seus principais componentes, e os principais tipos de sistemas de ar-condicionado. Partindo por último pilar, que é a parte de inferência estatística, né, a metodologia científica, mostramos a parte de regressão linear, modelo de regressão linear, fizemos uma explanação sobre todas as verificações para validação dos modelos e os pressupostos básicos do modelo, aqueles que estão lastreados no anexo A2 da norma ABNT-NBR 14653-2/2011. Bom, na parte de recursos hídricos, a gente sabe que a demanda crescente por busca de fontes alternativas de recursos hídricos fez com que a gestão das águas passasse do sistema de tratamento e eliminação, como era até um certo tempo atrás, a nossa gestão baseava-se apenas em tratamento e eliminação, passando para o modelo dos 5 R's, que é redução, reutilização, reciclagem, recuperação e reintegração de recursos hídricos. Então, hoje, o nosso modelo de gestão ele é mais abrangente e passa por esse modelo dos 5R. Segundo a Agência Nacional de Águas,
dados de 2017, mostra que os recursos hídricos no Brasil ele é mal distribuído. Ó. Esse mapa aqui mostra que hoje, dos 12% de água que nós temos, 68% está concentrado na região norte, que a gente sabe que é uma região onde tem uma baixa densidade demográfica. Apenas 7% da população faz parte da região norte e, portanto, tem 68% das águas disponíveis no Brasil. Depois vem o centro-oeste, com 16%, também tem uma baixa densidade demográfica, aqui ó, em torno de 6%, tá? E é uma região hoje que tem toda a parte de agricultura, né? Tem muita irrigação, nós vamos ver no gráfico a seguir, que hoje a demanda maior de retirada de água de nossos recursos hídricos é a irrigação. Depois vem a região sul e sudeste, que tem apenas em torno de 7% a 6% de recursos de água, e olha que no sudeste temos aí uma densidade demográfica de 43% da população morando na região sudeste. E na região nordeste, apenas 3%, com a densidade demográfica de 29%. Então, nós estamos vendo que são recursos que são mal distribuídos. E como são esse uso de água no Brasil? Como é esse uso de água no Brasil? Aí está, esse gráfico mostra aqui ó, que a irrigação hoje é a principal atividade que tem maior número de retirada de água de nossos recursos hídricos, né? Ele tira hoje em torno de 1.080, 1.100 metros cúbicos por segundo de água, utiliza em torno de 800 e devolve ao retorno sem tratamento de 300 metros cúbicos por segundo de água. Seguido de abastecimento urbano, depois vem o uso animal, termoelétrica e, por fim, abastecimento rural e mineração. Esse quadro agora, a gente vai ver o quadro de escassez e o estresse hídrico no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Água, 2012, a gente vê que o gráfico de número de pessoas afetadas e o número de eventos de seca ocorrido vem crescendo de 2016 para 2018. Enquanto em 2016 nós tínhamos 18 milhões de pessoas afetadas pela seca, por eventos de seca, hoje temos, em 2018, 43 milhões de pessoas foram afetadas, né, por eventos de secas. Tá? E esses eventos de seca, 86% desses eventos é na região Nordeste. Então, mostra claramente que é uma região que tem uma densidade demográfica aí até alta e pouco recursos hídricos para a população. Então, mostra a necessidade da gente mitigar, né, ações para reduzir o consumo exagerado de água, bem como promover ações para a reutilização e reciclagem dessas águas. Aqui, ó, esse gráfico mostra que, em 2016, cerca de 65% do Nordeste estava em regime de seca excepcional. E os outros 35% e 20% apresentavam seca extrema e seca forte. Tá? Então, nós estamos realmente em uma situação difícil aqui no Nordeste, entre seca grave e seca excepcional. Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução do volume de reservatório na bacia de São Francisco, que é composto pelas bacias de Itaparica, Sobradinho e Três Marias, onde tínhamos aqui ó, um volume de reservatório aqui no ano de 2012 lá em cima e vimos caindo drasticamente até 2018, onde tivemos aqui uma subida agora no ano de 2019. Né? Espero que no ano de 2020, com aqueles novos modelos de gestão dos 5R, a gente consiga cada vez ir melhorando e voltando ao patamar de 2012, 2013. Na parte de sistema de climatização, é muito importante a gente conhecer o ciclo básico de refrigeração. Né? O ciclo básico de refrigeração ele é composto por 5 componentes: compressor, condensador, válvula de expansão, evaporador e o fluido refrigerante que passa por dentro desse sistema. Como é que se funciona um ciclo básico de refrigeração? O gás, tá? Ele entra aqui no compressor,
é em forma de gás. Esse compressor, ele vem com a temperatura, aumenta essa temperatura em uma pressão muito acima, muito bruscamente, tá? Esse gás, ele passa do estado gasoso para o estado líquido e percorre essas serpentinas do evaporador, esquentando essas serpentinas pela troca de calor, né? Por troca de calor. Um ventilador aqui, tá? Esse ventilador, ele joga o ar que está aqui dentro da canopla do sistema e passa por essas aletas, trocando calor com elas, esse ar sai quente. Por isso, quando você passa por trás de um ar-condicionado, coloca a mão, você está vendo aquele ar quente saindo ali. Esse mesmo fluido, ele vai através ainda da mesma serpentina e passa pela válvula de expansão, cuja finalidade dessa válvula de expansão ela é baixar a temperatura e a pressão bruscamente, tá? Voltando esse líquido, voltando ao estado gasoso e com uma temperatura muito baixa, resfriando as serpentinas do evaporador, tá certo? Que com o auxílio do ventilador aqui, empurra o ar que estão aqui dentro da canopla, que eles ficam trocando do ambiente, ele passa por essas serpentinas do condensador, troca calor e passa o ar frio para dentro do ambiente. Novamente, esse gás vem para o compressor e o ciclo volta a funcionar. Os tipos de sistemas de refrigeração que hoje nós temos é uma expansão direta, onde esse gás ele é refrigerado dentro do próprio condensador, né? Não precisa de um outro sistema auxiliar para fazer essa refrigeração do gás. E os de expansão direta, que é, por exemplo, o central de água gelada, como tem a imagem aqui, ele precisa de um resfriador em primeiro grau, para que esse ar, além de trocar calor aqui, ele também troque calor aqui com essa base maior. Isso geralmente são tipos de sistema de climatização utilizados em shopping centers, né? Fora do Recife, em grandes empreendimentos, em grandes prédios, tá certo? E os de expansão direta são os mais comercializados, né? Os mais comerciais e conhecidos, que são ar-condicionado de janela, split e multi-split, self-fix container, que pode ser dutada ou não dutada, e sistema VRF, que foi o nosso sistema de estudo, onde ele tem aqui um condensador que abastece de 30 a 50 evaporadores, dependendo de sua capacidade. Tá? Então, ele também são para prédios de alta distância, né? Ele pode atender até uma altura de 100 metros e uma distância da linha frigorígena de 1 quilômetro. E na parte de inferência estatística, nós fizemos a abordagem aí, passando por várias literaturas, né? Então, Dantas, 2001, ele diz que a inferência estatística é a ciência que se explica o comportamento de uma população que se analisa, levando em consideração alguns dados extraídos dessa população, que é a amostra, com determinado grau de confiança a partir dos modelos de regressão, sendo que esses modelos precisam ser validados, né, através, né, dos pressupostos básicos e de várias outras análises que vamos ver mais adiante. Segundo o Neto, 2014, a inferência estatística ela consiste em investigar a forma e o grau das relações entre as observações colhidas em amostras e, a partir delas, construir modelos que expliquem a população como um todo. E para a validação desse modelo, conforme apresentado na figura a seguir, alguns pressupostos e verificações precisam ser verificados, tá? Através de técnicas apropriadas da estatística. Elas precisam ser validadas. Então, através das técnicas apropriadas da estatística, para a validação do modelo, nós temos que fazer a verificação dos pressupostos básicos do modelo, né? São todos aqueles pressupostos que estão lastreados lá no anexo A2 da norma de avaliação. Temos que fazer a verificação dos pontos atípicos, que são os outliers e os pontos influenciantes, fazer uma série de análise gráfica, análise de medida de diagnósticos, testes e intervalos estatísticos voltados para verificar a qualidade do ajustamento do modelo.
E, por fim, temos que fazer a verificação da adequação teórica e lógica do modelo, ver a sensibilidade do modelo, verificar se o crescimento da variável independente está de acordo com o que realmente ela representa, né, no mercado. Por exemplo, para a gente calcular, a gente sabe que o valor do metro quadrado unitário de um imóvel, um imóvel com a área maior, o valor do metro quadrado dele tende a ser menor, tá certo? Então, tudo isso a gente verifica para a validação do modelo, verifica o crescimento da variável independente. Pronto. Para a validação do modelo, as hipóteses básicas, algumas hipóteses que estão lastriadas lá no anexo A2 precisam ser verificadas. Uma delas é a micronumerosidade, onde você vai verificar o número mínimo de dados efetivamente utilizado, e onde você vai ter que ter, no mínimo, o número de dados tem que ser 3 multiplicado pelo número de variáveis independentes que você utilizou no modelo, mais 1. Se você utilizou 2 variáveis no modelo, você tem que ter, no mínimo, 9 dados. Tá certo? Além disso, você tem que ter, para não ter a micronumerosidade, você tem que ter, para cada atributo de uma variável, no mínimo, 3 dados, se sua amostra for até 30 dados. Tá certo? Na verdade, é 10% do número de dados. Tá? Ele tem que ter, por exemplo, se você colocou no seu lá, na sua avaliação, estado de conservação, né? Se você considerou lá o estado normal, normal baixo, normal alto, no mínimo, se você tiver 30 dados, 3 dados tem que ter cada estado de conservação desse, para não ter micronumerosidade. Tá? A segunda parte, a segunda análise que você faz, o segundo pressuposto, é verificar que os erros, eles têm que ter uma distribuição normal. Eles são variáveis aleatórias, e que a distribuição deles, eles têm que ter 68% de sua frequência, né? No intervalo da média mais um desvio, e média menos um desvio, 90% para a média mais 2 desvios, e média menos 2 desvios, e 95% para média mais 3 desvios e média menos 3 desvios. Tá? Então, os seus erros na verificação dos gráficos, ele tem que aparecer lá com a curva de Gauss. Né? Quanto mais ele está aparecendo com a curva de Gauss, mais o seu modelo está ajustado. A terceira é que você tem que ter um modelo homocedástico, né? Onde as variáveis aleatórias ela tem que apresentar uma variância constante. Ela não pode apresentar um modelo tipo desse aqui, ó, heterocedástico, onde você vê uma formação tipo de um triângulo. Está vendo? Uma formação crescente na parte positiva e aqui, ó, decrescente, formando tipo um triângulo. Eles têm que ser com erros homocedásticos, com variância constante, tá? Onde ele apresenta aqui, ó, uma não formação de uma nuvem específica direcionada para certo caminho. Tá? Então, esses modelos são modelos homocedásticos, onde a variância deles é constante. E essa análise ela é avaliada, né, na análise gráfica dos resíduos versus os valores ajustados pelo modelo de regressão, onde esses pontos devem estar distribuídos aleatoriamente em torno de uma reta horizontal, que passa pela origem. A quarta hipótese é que os erros não são correlacionados, ou seja, eles não podem apresentar autocorrelação. Isso também é verificado através da análise gráfica dos resíduos versus valores ajustados pelo modelo. Né? A ausência de autocorrelações, ele aparece aqui, ó, os resíduos também, de forma aleatória. Aqui ele há um indício de uma variância não constante. Ó. Por quê? Ele há um indício de uma reta positiva. Todos os pontos aqui dos erros, eles estão tendendo aqui a uma reta positiva. Então, isso que mostra que realmente há indícios de autocorrelação, que a variância ela não é constante. E isso, se aparecer um gráfico desse modelo, nós temos que ter cuidado, verificar o que está acontecendo e não podemos usar esse modelo. A quinta hipótese básica é a colinearidade ou multicolinearidade, né? Isso aí a gente verifica através da matriz de correlação entre as variáveis independentes.
Os mais estudiosos dizem que valores acima de 75 a gente deve ter cuidado e verificar, e se puder, não utilizar, porque você vai ter correlação entre as variáveis. Eu, particularmente, eu uso no máximo o meu até 70. E para tratar essa questão de multicolinearidade, é recomendável que sejam retomadas medidas corretivas, como ampliação da amostra. Se você tem poucos dados, poucas variáveis, e as duas variáveis, as variáveis que você tem está apresentando correlação, meu amigo, volte para o mercado, colete dados para fazer seu trabalho novamente. Senão, o seu modelo não vai ser validado. Não vai ter uma predição, o seu modelo não vai ter uma predição boa. Então, a gente vai ver mais na frente como é que a gente vê se os modelos têm uma predição boa. A segunda parte foi a validação do modelo, né? A gente precisa também a verificação de pontos atípicos, que são os pontos outliers e os pontos influenciantes, né? Aqui está um ponto outlier, né? Quando você retira ele, aqui está a sua reta do modelo de regressão. Se você tirar esse ponto outlier, sua reta passa agora para ficar nesses pontos aqui. E o ponto influenciante é mais preocupante ainda, porque ele muda, tá, o sentido da reta. Tá? Ele muda esse ângulo de formação da reta aqui. Ó. Se você aqui está a sua reta do modelo de regressão, porque ela está sendo influenciada por esse ponto, está sendo ajustada por esse ponto. Se você tirar esse ponto aqui, a sua reta passa a ficar ajustada assim, mudando totalmente os valores, né, de sua equação. E isso é muito perigoso, esse ponto influenciante. Para identificar os pontos de outlier, também você vê os gráficos de resíduos versus valores ajustados, e os pontos que estiver acima de 2 ou abaixo de menos 2, tá? Esses pontos podem ser retirados, e exceto aqueles que estão muito próximos, né? Porque podem estar dentro daqueles 5% da frequência que pode ser ficada lá no modelo para ajustar, se for o caso, ajustar o seu modelo melhor. A partir daí, partimos também para análise, né? Uma série de análises. Análise gráfica, medida de diagnósticos, testes de intervalos estatísticos e valores voltados para a qualidade do ajustamento. Né? Todos esses valores aí, esses testes são voltados para a qualidade do ajustamento. Um dos gráficos mais importantes para um engenheiro avaliador é esse gráfico que mostra a predição do modelo adotado, tá? Que é o gráfico dos preços observados no mercado versus os preços estimados pelo modelo. Aqui está a sua reta do modelo e aqui estão os pontos que você coletou no mercado. Essa diferença é o resíduo, tá certo? Então, quanto mais próximo esses pontos tiver dessa reta bissetriz do primeiro quadrante, mais ajustado está seu modelo, tá? Então, um dos parâmetros a gente verificar o ajustamento do modelo é esse gráfico, que é muito importante e que ele verifica com uma rapidez muito grande o poder de predição do seu modelo. Outras medidas de diagnóstico do modelo é o coeficiente de determinação, né, que ele representa o percentual do valor da avaliação explicada pela equação de regressão. Esse coeficiente ele tem o objetivo de determinar a qualidade do ajuste do modelo. Ele tem o poder de explicação da regressão. Quanto mais próximo de 1 ele estiver, melhor o ajuste do modelo. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que mais variações do valor Y, que é a variável resposta ou a variável dependente, são explicadas pelas variáveis independentes. Tá? Agora, temos que ter um certo cuidado, porque tem muita gente que, para aumentar esse coeficiente de determinação, ele começa a alimentar o seu modelo com mais variável independente. Nós sabemos que quanto mais variável independente for adicionando no modelo, a tendência é aumentar o coeficiente de determinação. Mas nem sempre o R ajustado é aumentado também. O R ajustado só aumenta se a variável que você adicionou no seu modelo for bastante relevante para o modelo. Portanto, nem sempre é bom adicionar variável independente, pois em alguns casos nós vamos estar apenas reduzindo o grau de liberdade do modelo e, com isso, perder o grau de fundamentação do nosso trabalho. Então, temos que ter
essa ótica aí do coeficiente de determinação ajustado. Outra medida de diagnóstico muito importante é o desvio padrão. Por quê? Esse desvio padrão, ele vai me dar condições de escolher qual o meu modelo está mais ajustado. Porque quanto menor o desvio padrão, menor é a variância. E entre dois modelos satisfatórios, aquele de menor variância, ele deve ser escolhido. Ele vai nos fornecer estimativa mais precisa. Tá? Então, como a variância é o quadrado do desvio padrão, quanto menor o desvio padrão, menor a variância. Então, isso são tudo medidas diagnósticas que nós temos que reparar no nosso modelo. Resíduos relativos do modelo. Né? Esse resíduo relativo, ele é muito importante também para a nossa avaliação e nosso ajuste, para verificar o grau de ajuste do nosso modelo. Tá? Esse desvio aqui, desvio acima de 35% a 40% deve ser investigado. Não que a gente vá tirar todos os dados, mas a gente pode investigar, porque pode ser algum dado, alguma anotação errada, algum dado que foi feito fora de algum fenômeno normal, e isso deve ser investigado. Então, desvio relativo acima de 35% e 40%, a gente tem que procurar verificar e ver o que é. E, se for o caso, se tivermos dados suficientes, se pudermos eliminar esses desvios, vamos eliminando, porque cada vez vai ajustando mais o seu modelo. Passando também com o teste de hipótese, né? Isso é muito importante para você verificar a significância dos parâmetros do modelo e também das variáveis regressoras, se elas contribuem para a explicação da variável dependente. E dentro desses testes, temos os testes teste T, onde ele vê a significância individual dos parâmetros, né, de cada variável independente, e o teste F, né, que é ver a significância do modelo, né, ver a significância da contribuição das variáveis independentes do seu modelo, se aquela variável ela é significante ou não. E para esses testes, alguns passos eles são tomados. A gente tem tem um passo a passo dele. Embora que nos sistemas, né, hoje nós temos aí vários sistemas de inferência estatística, eles nos mostram isso rapidamente, visualmente, mostrando lá que o número fica vermelhinho, mostrando que o teu teste T, aquele parâmetro lá, não é importante na tua formação do modelo. Tá? Então, a gente não precisa estar fazendo esse teste. Mas, estatisticamente, né, esse teste é feito como? Nós fazemos uma definição das hipóteses, né? Por exemplo, eu vou utilizar aqui a minha variável dióxido de carbono. Eu digo que a minha hipótese nula, a variável dióxido de carbono não é importante na formação do preço, tá? Na formação na verdade, nem é do preço, na formação do volume horário, né, de água condensada. E digo, na hipótese alternativa, H1, que a variável CO2, dióxido de carbono, é importante na formação do modelo. Estatisticamente, eu quero dizer o quê? Se o meu parâmetro se o meu parâmetro do modelo daquela variável for igual a zero, é que realmente a minha variável dióxido de carbono não é importante, e se ele for diferente de zero, ele é importante. Mas, para isso, a gente precisa ainda pular o nosso teste, fazer mais algumas verificações. O segundo passo, né, desse teste é especificar o nível de significância, e no nosso caso estabelecemos um nível de significância de 1%, tá? E, a partir desse nível de significância, você calcula, né, o T calculado, que é o quê? Que é o valor do parâmetro daquela variável dividido pelo desvio padrão correspondente àquele parâmetro estimado. Tá? Se esse T calculado, se esse valor aqui, se esse T calculado for maior do que o T tabelado, que esse T tabelado ele é encontrado na tabela T de Student, onde ele é definido, onde a gente define seu nível de significância, que no caso foi 1%, e com o número de grau de liberdade nk-1, encontra-se na tabela T de Student. Você tem uma linha vertical, onde nós temos o grau de liberdade, e na linha horizontal nós temos o nível de significância. Tá? Se esse T, como no nosso caso, o T calculado foi maior do que o T tabelado, nós tivemos a certeza que o parâmetro populacional considerado
né, no caso, o CO2, é significante ao nível de 1%. Né? Porque a nossa hipótese básica ela foi rejeitada, a hipótese inicial, que ela não era importante, e que há indício que a variável CO2 influi na vazão horária de água condensada, ao nível de significância de 99%. Tá? E isso é feito o teste T para todos os parâmetros das variáveis. E, por fim, também a significância do modelo, que é o teste F, onde vamos comparar o F calculado com o F tabelado na tabela de SNEDECOR. E esse teste é aplicado para validar se as variáveis independentes contribuem de maneira significativa para a explicação da variável dependente, que é a variável resposta. Analogamente, esse teste é feito da mesma forma que o teste T. Você define as hipóteses, né, faz a especificação do nível de significância, identifica a distribuição amostral adequada para o teste, calcula a estatística do teste, a estatística F, e, pela regra de decisão, se for maior do que o F de genérica, você toma a decisão. Então, como hipótese básica, no nosso exemplo, nós tomamos aqui nenhuma das covariáveis selecionadas para a construção do modelo é importante para explicar a variabilidade dos volumes horários. Com a hipótese alternativa, nós temos que pelo menos uma das covariáveis escolhidas contribui significativamente para essa variabilidade do volume horário. Calcula-se, né, a variância do modelo, né, divide-se a variância do modelo pela variância do erro, que é a variância da parte não explicada. Se esse F calculado for maior do que o F tabelado, você rejeita a hipótese nula e aceita que pelo menos uma das variáveis escolhidas contribui significativamente para a variabilidade do volume horário de água condensada. Outro teste que nós fazemos lá é um intervalo de confiança, que no nosso caso, nós estimamos pela tendência central e que tem que estar nesse intervalo, né? Tem que estar no intervalo de predição, dentro do intervalo de predição, o intervalo de confiança, e dentro do intervalo de campo de arbítrio. Se o intervalo de confiança e predição for maior que o campo de arbítrio, você vai admitir os valores do campo de arbítrio. Tem que ser verificado também o grau de precisão e fundamentação do seu trabalho, né? Que o grau de precisão ele é dado pela amplitude do intervalo de confiança que foi gerado pelo seu modelo. Se esse intervalo for menor do que 30%, você tem o grau de precisão 3. Se estiver entre 30 e 40, grau de precisão 2, e entre 40 e 50, grau de precisão 1. E o grau de fundamentação é onde você vai pontuando, né, de acordo com algumas características que têm que ser atendidas, né, segundo a tabela 1 do item 8.221 da NBR 14.653, isto 2, e no final você vai ter uma pontuação. Se essa pontuação for 16 pontos, você tem um grau de fundamentação 3. Entretanto, você tem que ter os itens 2, 4, 5 e 6 da tabela obrigatoriamente no grau 3. Se você, por exemplo, tiver aqui o item 2, quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizado, seu modelo estiver dentro dessa condição, mesmo você atingindo o grau 16 pontos, o seu grau é reduzido em função do item obrigatório 2 não atender ao especificado para o grau 3. E, por fim, a verificação da adequação teórica e lógica do modelo, onde você faz testes de sensibilidade, onde você vê a projeção dos valores, onde os valores estimados não devem apresentar sinal negativo para nenhum dos dados. Valores estimados são os valores que você tem para a sua equação do modelo, tá? Para o seu modelo de equação. Por exemplo, aqui, ó, nós tivemos aqui eu estou dando um exemplo genérico de um preço que você coletou no mercado, é 300, e essa mesma amostra jogada com os parâmetros dela dentro do seu modelo, ela apresentou o preço de 259. Preço positivo. Se tiver um preço negativo, você tem que excluir. Tá? Então, isso aí é onde você vê a verificação teórica e lógica do modelo. E a
outra é a coerência dos sinais, né? A coerência dos sinais dos parâmetros das variáveis. É para você ver se a área está crescendo ou decrescendo pelo valor do metro quadrado. Se o estado de conservação está crescendo ou decrescendo, tá? E você tem a lógica que quanto melhor o estado de conservação, maior o valor do metro quadrado do imóvel. Então, toda essa adequação teórica e lógica nós temos que verificar no nosso modelo. Bom, acabando a parte de explanação aí de toda a nossa metodologia, de toda a nossa revisão bibliográfica, a parte importante de um estudo de dissertação começa aqui, né, onde os materiais e métodos utilizados. A nossa pesquisa foi uma pesquisa experimental, onde foi determinado um objeto de estudo, foi selecionada algumas variáveis capazes de influenciar e definir o modelo de regressão. Essas variáveis elas foram balizadas, né, na revisão bibliográfica e em conhecimentos técnicos de pessoas habilitadas na área, né, onde tivemos aí algumas reuniões com professores do IFPE, onde eles propuseram a utilização dessas variáveis independentes. Foi feita a pesquisa experimental para identificar o potencial de produção horária da água condensada dos aparelhos de ar-condicionado, componentes do sistema de climatização do Fórum de Olinda, né, para coleta de material e, através da metodologia científica, nós temos o nosso modelo. O instrumento de pesquisa utilizado foi uma ferramenta de teste Fluke 975, é um aerômetro, tá? O prédio objeto de estudo ele tem 7.500 metros quadrados de área construída, distribuída em 4 pavimentos, sendo um térreo com área de estacionamento para os magistrados e veículos de serviços e 3 andares superiores. O fórum dispõe ainda de um salão de júri, banco, 4 celas, 4 elevadores, acesso para deficientes, sala de eventos, estacionamento para 120 veículos na área externa. Tá? Hoje temos lá um fluxo médio de 1.500 pessoas por dia e um fluxo médio no ambiente de 51 pessoas por ambiente. A estruturação da metodologia da nossa pesquisa, ele iniciou com a análise dos projetos do sistema de climatização. A partir da análise do projeto, nós tivemos conhecimento, né, da quantidade de aparelhos que temos, da capacidade instalada de aparelhos que temos, do percentual, qual a capacidade de aparelho tem maior percentual no prédio, para que a gente coletasse as amostras dessas capacidades que representam, que tem maior percentual no prédio. A partir desse estudo, fizemos o protótipo da coleta manual, fizemos as medições da variável dependente, que foi o volume de água condensada, as medições das variáveis independentes, né, com planilhas apropriadas. Isso nós fizemos 2 vezes por dia durante 38 dias, tá? Foram de 9 às 10 da manhã e de 14 às 15 da tarde. A partir daí, partimos para a parte de escritório, onde, através da metodologia científica, da inferência estatística, fizemos a modelagem, né, da nossa equação de regressão. A partir da equação, com o quantitativo de equipamentos que tivemos, fizemos o cálculo do volume horário, diário, mensal e anual dessa água condensada, e com base nesses dados tivemos a economia com o reuso dessa água condensada. Aí está a parte de análise de projetos, todos os projetos de refrigeração. O protótipo, né, fizemos o protótipo da coleta manual, que infelizmente eu não tive como perder a foto. A medição da variável dependente, né, e independente foi feita a partir dessa planilha, né, onde foram obtidos 114 amostras. A partir daí, fizemos a parte através do software CIREG, a parte de obtenção da equação de regressão, onde foram verificados todos aqueles pressupostos básicos, que nós vamos ver agora, e fizemos a construção de 4 modelos. Um modelo de 12.300 BTUs, um para o modelo de 19.100 BTU,
outro para o modelo de 24.200 e outro para o modelo geral, né? Porque esses três modelos, 12.300, 15.100 e 24.200, ele representa 72%, 73% do parque que está instalado. Então, a premissa é que partimos daí para pegar a amostra dessas capacidades. E, a partir daí, depois colocamos todas as amostras numa só, para poder incluir a variável capacidade térmica de refrigeração, para termos uma equação geral onde fosse abrangida essa capacidade térmica. No nosso trabalho, fizemos a análise dos parâmetros, né? Coeficiente de determinação e correlação. As variáveis, elas apresentaram, as variáveis que nós utilizamos foi a umidade relativa interna do ar, a concentração de CO2, o ponto de orvalho e a temperatura externa. Todas elas apresentaram uma relação muito baixa entre si. A análise da variância do modelo, né, onde foi feito o teste de F de Snedeker, onde verificamos que o nosso modelo teve um F calculado maior do que o F tabelado. Teste da hipótese nula dos regressores, que é o teste T, né, que são esses parâmetros aqui, onde esses T tabelados aqui tem que ser, esses T calculados tem que ser maior do que o T tabelado, né? O próprio sistema aqui, se o T fosse menor, ele apresentava esse númerozinho aqui vermelho. Verificamos a aleatoriedade dos resíduos, né, para verificar que o modelo ele é homocedástico. A normalidade dos resíduos, onde verificamos que a frequência ela está bem parecida com a curva de Gauss, e está dentro daquela frequência de 68% para a primeira parte de a média mais um desvio e média menos um desvio, 90% para a média menos um desvio e média mais um desvio, dois desvios, desculpa, e 95% dentro do amplitude da média mais 3 desvios e média menos 3 desvios. Verificamos a coerência da linearidade das variáveis, né? Aquela onde verificamos se realmente o modelo ele tá validado. Por exemplo, a umidade relativa do ar interna, na medida que a umidade relativa é maior, o volume de ar condensado é maior. Por quê? Para você refrigerar um ambiente, você tem que retirar a umidade dele. Então, quanto mais umidade, maior é o índice de volume de água condensada. Já o ponto de orvalho é o contrário. Quanto menor o ponto de orvalho, tá, maior a quantidade de água condensada. Por quê? Para uma mesma temperatura, se você tem um ponto de orvalho menor, você obrigatoriamente tem que ter a umidade relativa maior. Então, quanto maior a umidade relativa do ar, maior o volume. Por isso que o ponto de orvalho ele é inversamente proporcional. E no nosso trabalho, ele mostrou isso aí. Fizemos a estimação pontual e verificamos o intervalo de confiança e de precisão, onde esses intervalos apresentaram aqui, no caso aqui, a equação de 12.300, um volume estimado de 434 ml de água condensada por hora, chegando a valores máximos de 454 e mínimo de 413. E o grau de precisão do nosso modelo, né, que foi um grau de precisão 3, e o grau de fundamentação 3 também. Desculpa, 2. Como resultado, né, na nossa análise, verificamos que o nosso prévio estudo ele tem 297 equipamentos, né, que dá uma capacidade total de tonelada de refrigeração, de 395 toneladas de refrigeração, deixando claro que cada 1 TR equivale a 12.000 BTUs, tá? E aqui está as capacidades com maior percentual de máquinas no parque estudado. Foi a 12.300, 32% das máquinas são 12.300. Depois vem a 19.100 e 15.400 e 24.200. Então, pegamos basicamente as amostras desses três equipamentos, que representam um total de 73%, em média, aí, quase 73% do parque do fórum. 2 exemplos, né, de
A amplitude das nossas variáveis independentes utilizadas no modelo, ela ficou nesse patamar. A temperatura interna, a mínima foi 21, a máxima foi 26, a umidade relativa do ar, a mínima 43, a máxima 65, nível de CO2, mínimo 480, o máximo foi 1186. O importante aqui é verificar que valores acima de 1000 é extremamente prejudicial à saúde e 10% de nossas amostras mostraram-se valores acima de 1000. Né? Em função disso, deixamos em nosso estudo lá uma observação para trabalho futuro nesse nível de CO2. O ponto de orvalho variou nessa amplitude, a temperatura do bulbo úmido, temperatura externa e umidade relativa do ar externo. Isso é importante para quê? Para a gente validar a nossa equação, se a nossa equação, por exemplo, for utilizar no modelo lá em Caruaru. Se as condições climáticas de Caruaru estiver em torno, dentro dessa amplitude, né, e o modelo do equipamento lá for do tipo PRF, pode-se utilizar tranquilamente a nossa equação. E aí os resultados da equação no volume horário, tá? Para a máquina, pela capacidade de refrigeração, eu tenho aqui, por exemplo, a máquina de 7.500 BTU, eu tenho um valor estimado de 470, máximo 530. E assim sucessivamente para todas as capacidades. E aqui o número de quantidade de equipamento por capacidade. Quando você multiplica aqui por um número, vai me dar aqui o valor horário total daquela capacidade, que, somando todas as capacidades, hoje, no prédio estudo, o valor estimado do volume horário de água condensada no prédio é 216 litros de água por hora, tá? Chegando a valor de 206 a 227. Isso, horário. 216 litros por hora está sendo desperdiçado nesse prédio. Considerando que esse prédio trabalha 10 horas por dia, esse número passa para 2.168 litros por dia. Considerando que o prédio trabalha 22 dias úteis no mês, né, esse volume estimado passa para 47 mil litros, quase 48 mil litros de água desperdiçada por mês, chegando a um total de até 600 mil litros de água por ano. Isso é equivalente a 120 caixas d'água de 5 mil litros por ano. 10 litros de caixa d'água de 5 mil litros por mês jogado fora, podendo ser aproveitado para aguação, para lavagem de banheiro, né, para esse tipo de serviços. Tá? Como conclusão, tivemos o seguinte, que a partir da aplicação da análise de regressão mútua, foi possível obter uma equação geral para a estimativa do volume horário, diário, mensal e anual da água condensada do sistema de climatização do prédio em estudo, em função de variáveis independentes relacionadas com a variabilidade da vazão de água condensada, que foram capacidade, BTUs, concentração de CO2 no ambiente, ponto de orvalho e umidade relativa do ar externo. Tá? Então, essas foram as variáveis utilizadas na nossa equação. A equação obteve um coeficiente de determinação em torno de aproximadamente 89%. Então, 89% da formação do valor do volume horário de água condensada dos equipamentos componentes do parque de refrigeração são explicados por essa equação e apenas 8% pode ser atribuído a outras variáveis, imprecisões, vícios de informações, bem como perturbações aleatórias. A variável capacidade de BTU hora, como era de se esperar, apresentou relação positiva com a variável resposta. Quanto maior a capacidade do equipamento, a tendência é maior vazão horária. Mesma coisa para os níveis de CO2. Para o nível de CO2, a relação é negativa, ou seja, quanto maior a concentração de CO2 no ambiente, menor é a taxa de condensação desse ambiente. E quando você diminui a taxa de condensação do ambiente, você também diminui a vazão da água condensada. Para a variável ponto de orvalho, a relação é positiva, como esperado, pois à medida que o ponto de orvalho é diminuído para uma mesma temperatura ambiente, a umidade relativa do ar sobe, aumentando a condensação de água no sistema de refrigeração. Porque quanto mais ar você tem, quanto mais umidade relativa no ar você tem, mais vazão de água condensada você tem. E, por fim, como era esperado, a variável umidade relativa do ar externo também apresentou crescimento positivo.
quanto maior a umidade relativa do ar externo, maior também a condensação do sistema de água condensada, do sistema. Com a implantação do sistema de captação de água condensada do prédio em estudo, é possível o reuso de 600 mil litros de água por ano, que pode acarretar uma economia anual de R$ 5.245. Para trabalho futuro, deixamos como experiência, né, abranger uma pesquisa com objetivo que contemple a sazonalidade do clima da região, uma vez que o período da pesquisa abrangeu apenas a estação da primavera, que foi em outubro, né, que tem como característica temperaturas altas e poucas chuvas concentradas no litoral, ficando um estudo futuro para contemplar a sazonalidade natural desse clima, ou seja, você fazer uma pesquisa que tenha uma maior duração, que contemple aí as várias estações do ano. E, por fim, ter uma equação que contemple também essa sazonalidade do clima. E, como eu já tinha falado, que durante a pesquisa foi verificado que 10,5% da amostra apresenta valores de níveis de concentração de CO2 acima do tolerado, que é 1.000. Isso é o tolerado, mas o esperado é entre 600 e 800. Essa concentração de CO2 é muito prejudicial à saúde humana, porque ela pode acidificar o corpo da pessoa. E o corpo ácido, como nós sabemos, traz uma série de problemas de saúde para o indivíduo. E também apresentar sonolência, perda de produtividade e outras coisas mais. Então, nós deixamos aí esse trabalho futuro, né, para posteriores ações mitigadoras para a redução do nível de CO2 para o patamar de 600 a 800, que são os patamares considerados aceitáveis para a qualidade do ar interior. Tá? E, por fim, eu queria agradecer a todos, né? Foi uma apresentação longa, né? Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas, graças a Deus, não sou o que era antes. Hoje, depois desse mestrado, eu posso dizer que sou uma outra pessoa, principalmente na visão ambiental, que a gente cresce bastante. Então, muito obrigado a todos vocês, pela paciência. Boa, Wilson. Valeu, cara. Assim, em nome do IBAP, eu queria parabenizar você pela apresentação, por compartilhar esse conhecimento com a gente, certo? Por ter dedicado aí esses 58 minutos de apresentação. Você tinha falado 50, não foi? Foi, mas valeu, né? 8 minutinhos, valeu. Eu vou só fazer 2 colocações aqui rápidas e vou abrir para as perguntas, colocações, que como temos tão pouca gente, eu acho que ela pode ser feita de voz mesmo, não precisa escrever, certo? E aí favorece esse debate. Eu queria só colocar assim, que para quem não conhece a Wilson e tudo mais, e para quem também não entendeu exatamente como ele apresentou isso, ele trouxe muito da experiência pessoal dele de atividade de engenharia de avaliação de imóveis, certo? Para a tese dele, tanto que às vezes ele assim falava de pesquisa de mercado, de ir para mercado, enquanto na verdade a tese dele era falando da parte de água e de pontos que não são coletados no mercado. E também assim esse peso maior da estatística assim e da inferência, da regressão também para quem não é da área, ele apresentou isso, certo? De um pessoal de área ambiental, né, que não está tão ligado, então por isso que ele passou por todos os conceitos, testes e estatísticos básicos para poder apresentar. Mas, assim, estava bacana, o entendimento foi perfeito, as conclusões foram bem apresentadas, deu para entender bastante e está de parabéns, tá? Parabéns mesmo, valeu. Obrigado por compartilhar, certo? Eu vi que a Glutenberg já levantou a mão, né? Já era... A gente já esperava, né? Já esperava. Pode abrir o áudio aí, cara, e ficar à vontade aí, fazer suas colocações. Se demorar, eu vou entrar, viu? Vamos lá. Estão me ouvindo? Estamos. Sim, bastante. Meu caro Ailson, primeiro, parabenizar aí o seu trabalho, dizer que se você está feliz, pode ter certeza que, de minha parte, também é muito orgulho, né, porque tive a oportunidade de contribuir com sua formação na graduação
Ainda participei ali como orientador do TCC e é muito gratificante na posição de docente você perceber que o aluno ele não parou ali na graduação, ele ficou inquieto, ele seguiu adiante, ele foi fazer pós-graduação e você agora está no mestrado. Isso significa, meu caro, que você representa aí menos de 0,5% da população do país. Isso não o torna você melhor do que ninguém, mas isso mostra que você tem uma preocupação de passar por aqui e deixar contribuição científica, deixar contribuição técnica. E isso é um processo de amadurecimento. Então, você vem construindo isso aí, vem se colocando de uma forma bastante técnica e, por isso, eu lhe parabenizo. Tá? Espero, efetivamente, que próximos passos, eu sei que estudar, fazer mestrado, quando a gente já está no campo de batalha aí, precisa todos os dias garantir o pão, né? Você tem a família, tem tudo, e a gente ainda estudar, isso é um plus. Então, quem sabe aí vem o doutorado para você continuar nessa caminhada, porque você tem a pegada, tem a pisada. Então, eu só tenho a lhe desejar aí muito sucesso e dizer que, mais uma vez, você pode sempre contar do lado de cá para o que você precisar. Tá? Então, uma brilhante apresentação, parabéns, você conseguiu conectar conhecimentos da sua formação de matemática, pegou algumas coisas lá da engenharia de avaliações, como o Gustavo pontuou, e levou para uma outra área do conhecimento. Isso mostra o quanto que essa ferramenta, a estatística, ela é multidisciplinar e uma ciência meio que nos auxilia em diversos campos para a tomada de decisão. E você, mais uma vez, evidenciou isso aí, se mostrando aí um profissional que consegue ter essa visão mais holística, né, sobre a aplicação do conhecimento. Então, parabéns, e parabéns aí ao IBAP também pelo incentivo, né, e por estar abrindo esse espaço aí para compartilhar o conhecimento. Forte abraço a todos. Eu queria, só uma palavra, Gustavo, eu queria retribuir também ao professor Lutemberg, né, porque grande parte, né, do meu material está lá no material mesmo da dissertação, que foram 132 páginas, grande parte tem lá o nome dele, porque realmente ele cedeu muita coisa para mim e me ajudou bastante na conclusão dessa dissertação. Muito obrigado, Lutemberg, devo muito a você essa minha passagem, né, aí para o mestrado. E como se não fosse o bastante, ele foi o incentivador também da apresentação aqui, né? Então, né? Lutemberg aí duplamente qualificado aí, tanto pela ajuda, verdade. tanto pela ajuda com as informações para a tua tese, como para aqui para essa apresentação. Eu vi que Bento botou um legal aí. Quer dar uma palavrinha, Bento? Quero não posso perder essa oportunidade, né? Claro. Tem que dizer, aí eu ouvi o mestre, porque o cara é arretado, né? Acho que os nossos formadores faz parte da nossa vida, vai sempre fazer parte, e estar presente na apresentação de um trabalho desse é uma mostra clara de como ele valoriza aonde se chegou. Bom, falando com um colega do IPAP, do IPOG, da nossa pós-graduação, eu fiquei maravilhado com a forma como foi transplantado o processo da avaliação do imóvel para a avaliação do objeto de estudo. Você migrou, como disse mesmo o professor, né? Levou o conhecimento para uma outra área com a habilidade, com a sutileza, assim, invejável. Eu só queria dizer que está de parabéns. Precisando, Caruaru está de braços abertos. Valeu, Beto. Foi um prazer fazer aquele curso com você, rapaz. Aprendi muito ali com você. Eu me pego lá fora, não se preocupa não. Eu vi agora que nosso presidente levantou a mãozinha ali, certo? Presidente Tácito, quer dar uma palavrinha aí, fazer a sua parcela de contribuição aí. Pode falar, presidente. Opa, boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Ailson. Boa noite. Bento bateu minha carteira, mas na caixa ele já fazia isso direto, rapaz. A gente aposentou, o cara continua fazendo a mesma coisa, rapaz. Bento, tenha vergonha, rapaz. É possível. Mas, Ailson, eu queria só dizer o seguinte, complementar o que o Bento falou, cara. Quando a gente está lá, inclusive quando eu dou aula desse assunto, eu procuro sempre estimular o pessoal, dizendo o seguinte, a gente não vai fazer laudinho, né? Mas é a capacidade que você demonstrou, como o Bento falou, de você conhecer o assunto
E você, uma vez que você domina o assunto, você pode aplicar o assunto para analisar várias coisas, né? Então, você fez uma análise muito bacana, né? Que, inclusive, impacta a sociedade. Como você mostrou no começo, fiquei esperando você repetir na conclusão, que esse volume de água que é retirado do ar, né? Que ele pode ser usado para muitas coisas, inclusive a pureza dessa água, se o sistema está limpo, isso é uma água destilada, que é caríssimo, né? Então, a gente pode ter usos muito interessantes para essa água, um volume que você apresentou muito grande, né? Fiquei aqui impressionado com a quantidade de água que a gente consegue extrair nesse sistema. Imagina aí todos esses prédios recuperando essa água e aplicando essa água, né, em alguma outra atividade. Lá fora, inclusive, o pessoal já está vendendo aí. Você pode patentear aí alguma coisa, porque a galera já está vendendo essa água. Isso dá dinheiro, né? Então, é muito legal. Parabéns. Você aí, fico muito orgulhoso, um associado do IBAP, que está aí trazendo sua contribuição para a sociedade, né? E que certamente você vai despertar essa curiosidade para que outras pessoas ampliem esse conhecimento, né? Muito legal, cara, muito bacana. E outra coisa, parabéns pela qualidade da sua apresentação. Você realmente é mestre, faz jus ao nome de mestre, né? Fez uma apresentação muito bacana, didática. Apesar do nervoso, né? Porque temos grandes professores como você, Lutemberg, aí, a gente fica realmente nervoso, né? E grande conhecedor da engenharia de avaliação, como o Gustavo. Se eu for jogar pouco com você, eu vou tomar cuidado, porque não deu para perceber que você estava nervoso, não. Foi muito bom, cara. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Aqui, Ailson, só elogios, né, cara? Tem aqui Renata Gorre, Deus parabéns. E acho que a apresentação foi tão bem feita, tão bem explicado, que não surgiram nenhuma dúvida. Todo mundo entendeu. Graças a Deus. Todo mundo entendeu 100%, né? E tranquilo. Lembrando o pessoal que a gente gravou, tá, essa apresentação, certo? E a gente vai deixar ela disponível lá no YouTube do IBAP. Então, quem não tiver inscrito lá, se aproveitar para escrever, certo? E o Ailson também vai estar disponível para tirar alguma dúvida, mesmo depois da apresentação, alguém que se interesse, né, Ailson? Sim. Alguém que se interesse por mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Pode falar, presidente. O presidente pediu a palavra mais uma vez. Gustavo, agora na área para fazer um pequeno marketing, né, do IBAP, eu tive uma dificuldadezinha para entrar. Eu não sei se você provavelmente você já deve ter falado isso no começo, que a gente está usando aqui uma ferramenta que a gente adquiriu agora recentemente, a parceria com a Simpla, e a gente vai começar a usar tantas nossas reuniões, porque vocês perceberam que a gente está no Zoom e não ficou naquele trauma dos 30 minutos, né? A gente conseguiu uma ferramenta bem legal da gente estar fazendo videoconferência, webinar, através dessa plataforma, e os cursos online, que a gente também vai começar a trabalhar, que também através dessa ferramenta. Então, assim, quero também aproveitar para parabenizar o Gustavo, porque ele, como nosso diretor administrativo, é quem está tomando conta dessa parte, e a Priscila, como diretora técnica, também está lá dando suporte, e isso vai ser muito bacana, né? A gente está desenvolvendo um documento do IBAP nacional para que haja um regulamento que todos os IBAPs estaduais sigam com relação à questão do uso da ferramenta online. A gente está num procedimento temporário que vai ser rediscutido agora na sexta-feira, e um outro procedimento que a gente está desenvolvendo através do Frederico, lá de Minas Gerais, que está coordenando a comissão. Então, assim, os IBAPs todos do Brasil estão se coordenando para essa nova etapa nessa nossa vida online. Então, assim, você veja que a pandemia, apesar de ser um processo muito cruel, penoso, e que trouxe assim uma catástrofe para o Brasil, com 75 mil mortes, já hoje provavelmente já deve estar chegando em 80 mil mortes confirmadas, mas apesar disso, a gente também trouxe mudança, né? Trouxe evolução, novidades, né? trouxe progressos, entendeu? Assim, então a capacidade, o próprio Ailson, né, durante a pandemia, está defendendo a sua dissertação de mestrado e apresentando a dissertação de mestrado. Então, assim,
a capacidade da nossa resiliência, a nossa capacidade de a gente estar se inventando, sabe? Isso é muito legal, porque traz esse estímulo para os colegas que, se de um lado a gente está tentando ficar em casa, a gente gerou até um protocolo de procedimento do IBAP, para poder, até também, a nossa comissão, coordenada pelo Gustavo, de avaliações, de que haja um cuidado para os colegas que vão para a rua, que vão ter que continuar trabalhando, né? Mas que também é preciso que a gente tenha essa esperança que a gente vai chegar do outro lado e que a gente vai estar dando a contribuição para a sociedade, sabe isso? Então é bem legal também. A gente está aqui compartilhando um instrumento novo, você está inaugurando uma novidade do IBAP, que eu espero que... eu espero que a gente consiga daqui para frente produzir mais ciência e transformar isso num canal para ajudar os colegas a estar, sabe, produzindo. Para você ter uma ideia, cara, da importância desse tema, eu tenho uma prima que mora em Miami e eles estão com problema de água lá também. E ela me ligou recentemente justamente para saber o que é que ela faria para contornar o problema da falta de água. E você imagine quando eles estão no deserto e outros lugares lá. Eu falei para ela, camarada, você vai usar um sistema de captura de água do ar-condicionado. Ela ficou enlouquecida, entendeu? Então, assim, foi muito bacana. Estou feliz que o IBAP está aí. E pode também estender para a captura de águas cinzas, né? Água de chuvas também, águas residuárias. Tudo pode ser estendido esse estudo. Sim, seu doutorado, como diz o Lutemberg, já propondo aí o seu doutorado, você de repente vai fazer um doutorado aí... Não tem mais onde cair, não. Não tem mais onde cair, não, meu amigo. Não tem mais onde cair, não. Por isso, aproveita que você não tem mais o que perder, enfia o pé na jaca, vamos para o doutorado, vamos fazer agora, né? Ampliar o estudo. Ok. Então é isso. Eu acho que eu vi aqui que a Luiz também levantou a mãozinha, bateu palma para você, né? Seu guru aí, né? Luiz, estamos juntos aí então, nessa caminhada. Pronto, eu acho que tá feito, velho. Tá muito bem apresentado, tá bacana. Lutemberg levantou a mão, né, Lutemberg? Agora de vídeo. Agora de áudio e vídeo. Agora de áudio e vídeo, né? Uma breve sugestão aí a Gustavo e ao presidente. Eu acho que esse pontapé inicial de Ailson aí, bacana, e de repente se a gente pudesse programar, de repente, inicialmente, uma vez por mês, para que alguém um associado do IBAP apresentasse seja um artigo que ele já apresentou no trabalho. Às vezes não é um artigo, mas teve um trabalho, né, de avaliações ou de perícia que teve um desenho diferenciado, que seria bacana compartilhar a solução que foi dada, a gente fazer aqui um debate mais informal. Então, de repente, não 2 vezes, 3 vezes, porque às vezes fica cansativo mesmo, a agenda de todo mundo. Mas começar de uma forma suave, eu acho que isso ia ser muito bem-vindo, né? Inclusive, incentiva aí os colegas a estarem aqui reunidos e a gente aprendendo ciência, né? Compartilhando conhecimento. Então, fica aí a sugestão para vocês. Muito boa. Já está aceita, Lutemberg. Isso aí, de fato, fomenta a associação, fomenta os profissionais, fomenta o trabalho, ou seja, só tem a agregar. Então, assim, já está aceita, a gente já vai lançar lá o desafio, a gente já tem a plataforma, certo? Já tem a ferramenta, já tem as pessoas interessadas, então pode ficar certo que a gente vai correr atrás. Já tem aí previsto, certo? Para daqui a uns 15 dias, mais ou menos, a gente vai lançar um webinar de inspeção predial, certo? Também vai usar aqui na plataforma para sair um pouquinho do tema de avaliação e entrar no tema mais de perícia e de diagnóstico, que também a Ailson é pós-graduado, né? E também domina aí a área. Então, assim, a gente já está montando, certo? Esse webinar gratuito também, tá certo? Para os associados e para quem não é associado. E, por enquanto a gente tiver espaço, certo? Ele vai ficar disponível, inclusive, para quem não é associado interagir também, né? Certo? A partir do momento que a demanda aumentar um pouco mais, aí sim, certo? A gente também quer que as pessoas que se interessem pelo tema também venham fazer parte do Instituto e contribuir com a gente, tanto em número quanto em qualidade, em querer expor seu trabalho e aprender e também, enfim, interagir com a gente, né? Esse é o objetivo. E você veja, eu estava lembrando aqui, Ailson, do seu trabalho de conclusão de curso, que foi inspeção em estádio de futebol.
também não é uma coisa rotineira. Então, disso aí, ele pode, eu tenho certeza que se ele divulgar para fazer aqui uma apresentação, vai ter um público também interessado nisso. Um trabalho bem bacana que ele desenvolveu lá na época com o professor Américo e que eu acho que vale a pena também trazer aqui dentro dessa perspectiva de perícia. Show de bola. É isso. Aí, você quer fazer alguma consideração final aí? Agradecer? Não, eu queria agradecer a todos, né? A todos vocês, tá? O incentivo que estão me dando também. E reforçar essa importante observação que o professor Lutemberg falou aí, né? Realmente vai fomentar muito a nossa formação profissional. Nós vamos estar compartilhando conhecimentos. E isso é muito importante para o engrandecimento do nosso IBAP como um todo, né? Porque a partir do momento que nós temos pessoas fortes, pessoas com conhecimento dentro do Instituto, nós estamos fortalecendo o nosso Instituto. Foi uma boa participação aí essa do Lutemberg, dessa jogada aí da gente fomentar essas lives aí de uma vez por mês, inicialmente. Pronto, beleza. Para fechar, só lembrando que quem participou vai receber no e-mail um certificado de participação, certo? De acompanhamento aí da tese de mestrado. Só lembrando, amanhã tem o trabalho de Lutemberg, né? A apresentação a live de Lutemberg. Amanhã, 19 horas, né, Lutemberg? Estão convidados aí, quem puder aparecer lá de 19 horas, com o pessoal da Escola de Perito, e a gente vai ter um bate-bola aí sobre avaliações, norma, capacitações, certamente a gente vai estar falando sobre essas coisas, pós-graduações, enfim.